Só deixa eu admitir mais duas pessoas aqui que estão entrando. Já que eu admito, Paulinho. Ok, vamos lá. Boa noite, gente. Vamos cumprimentar, então. Mão direita pega o polegar esquerdo, abraça a mão e cumprimentamos, como toda vez a gente faz na nossa linhagem. Esse ano temos um ano muito especial, né? Um ano bastante especial, talvez seja o ano, ó, junto com o Rato de Água, que é sempre muito esperado, né? E eu queria começar, eu acho que tem gente que ainda não sabe muito de taoísmo, deve ter muito terapeuta de acupuntura, mas eu quero começar um pouco fazendo uma retrospectiva do porquê esse ano é tão importante e é tão delicado esse ano. eh, as forças são tão delicadas. Eu quero começar dizendo que a astrologia, ela começa com o estudo do tempo, né? Imagina só os antigos chineses, o antigo homem, observando a passagem do tempo. E a passagem do tempo é observada desde a antiguidade através da passagem das estrelas. E por isso a astrologia, né? E por isso esse estudo da passagem do tempo ficou tão ligado às estrelas, né? E, e acho bem importante porque, veja, durante muitos anos, talvez centenas de anos, milhares de anos, o homem observou essa passagem do tempo e conseguiu entender um padrão. Então, eles fizeram muitas experiências para decodificar um padrão no tempo. Experiências que eram, inclusive, assim, escutar o barulho da membrana do bambu, anotar a hora que a membrana do bambu estoura e o barulho, anotar o dia. Imagina isso durante anos. Esta observação, esse pessoal não tinha IPTU para pagar, né? Eles não tinham boletos, não tinham cartão, eles tinham mais tempo disponível e, e essa observação, essa atenção que o homem moderno não tem mais, né? Foi devotada então à passagem do tempo. E olha então que bonito, a astrologia é o estudo da passagem do tempo. E eu queria que a gente fazer uma pequena retrospectiva aqui de entender o que eles entenderam nessa observação da natureza. Eles perceberam que havia duas forças na natureza, duas forças que dançavam na natureza. Ora era uma que estava em evidência, ora a outra. E há momentos que não é nenhuma nem outra. Então eles marcaram muito bem primeiro esses quatro momentos, então. Um momento das 6 da manhã, da primavera, do princípio, do início de algo. Eles marcaram. E às 6 da manhã é quando a luz está chegando e a escuridão está indo embora. Então o Yang está vindo, o Yang, o Yang está vindo e o Yin está saindo. Só que ainda é penumbra, né? Ainda não é um nem outro. Marca o princípio, o início, primavera, né? E aí eles perceberam esse ponto a meio-dia, auge de verão, como um ponto importante em que o Yang, a luz, está em seu auge, né? A luz estando em seu auge, não há sombra. E além disso, depois do meio-dia, só há um lugar para ir. Para não há mais como o dia subir. No auge não há mais como o yang subir. Depois daí é a decadência, né, do yang. Ele vai chegar à tarde. E nesse ponto, às 6 da tarde, eles marcaram também como algo muito importante, né? É o ponto em que o yang está indo embora e o yin está chegando. A luz está indo embora e a escuridão chega. Então, outono, né? A colheita, fim de tarde, happy hour, todos esses símbolos chegam até aí. E aí eles veem a meia-noite como um símbolo de auge da escuridão. E veja que bonito é esta observação. O auge da luz é o nascimento da escuridão, porque depois dali só podemos ir para a tarde.
Não há como o dia subir mais. O auge da escuridão é o nascimento da luz. O auge do yang é nascimento do yin. O auge do yin é nascimento do yang, né? É, e é tão bonito, então, quando algo chega ao extremo, nasce o outro, né? O nascimento de um depende do extremo do outro. Então, essa dança, primeiro chamamos, então, de quatro imagens, né? Aqui do pequeno Yang, a gente chamou de madeira, para facilitar. Lá no auge, no fogo, no verão, chamamos de fogo, também para facilitar o entendimento. Madeira é algo que está sempre em movimento, né? Quando você pega uma árvore, a árvore ela principia o movimento, ela está sempre, né? O fogo é o auge, ele queima, né? E aqui às 6 da tarde nós temos o nosso metal, que é quando falamos de colheita. O metal, no outono, as, a árvore joga a energia que estava nas folhas para a raiz, né? Então, esse pulso de jogar as folhas fora, né? E essa força centrípeta do metal indo para dentro, então a natureza naturalmente se recolhe e vai para dentro ao entardecer, no outono, né? Nesse momento metal. E aqui na meia-noite, chamamos de água, que é este auge da escuridão. Isso tudo para exemplificar que a passagem do tempo, então, começa a ser contado nesses quatro pulsos. Só que aí eles perceberam algo que não era nenhum nem outro. Algo que não era nem primavera nem verão ainda. Algo que não era nem outono e nem verão, nem final do verão. E eles chamaram esse momento de centro, de terra. Aqui no centro eles colocaram a terra primeiro, né? Em que passagem das estações. No Xing, então, vamos só apagar tudo isso aqui. No Xing, por exemplo, a gente tem os 8 trigramas, que a gente tem aqui como um trigrama trovão, a gente vai ter o vento aqui como madeiraim, madeirayam, madeiraim. A gente vai ter o fogo, né? E depois teremos a terra exemplificada aqui também no Xing, a gente vai ter o lago para 6 da tarde, o céu lá pelas 9 da noite. Uma terra aí, Paulo. Ah, desculpa. Temos a terra in, a água, temos a meia-noite. Então, o nosso trigrama água, aqui é meia-noite. Deixa eu diminuir um pouquinho, senão não vai dar para eu desenhar o que eu quero aqui. E aqui a gente tem, aqui finalmente, a nossa montanha no final. Temos 8 momentos em que o Xing guarda aqui. E aí, na astrologia, há uma sofisticação disso. Há um olhar, então, mais apurado que fica na astrologia. Por quê? Porque quando essas forças do céu, então, os 5 elementos chineses, madeira, fogo, terra, metal e água, que estão no céu, eles se tornam também madeira yin, madeira yang, madeira, fogo yang, fogo yin, terra yang, terra yin. Então, os 5 momentos chineses se tornam 10 momentos. E quando essas forças do céu, porque veja só, os 5 movimentos são forças que existem em todo o universo. Então, em todo o universo, você vai ter o início do ciclo, o auge do ciclo e o voltar do ciclo. Isso para tudo, em qualquer lugar. Quando essas forças que estão no universo penetram na Terra, elas começam a se tornar arquétipos. E a gente diz, então, que na Terra essas forças se tornam arquétipos que a gente colocou como o nome dos animais. E os animais aqui precisam, quando essas energias do céu se manifestam, elas têm a manifestação do Madeira Yan, Madeira Yin, uma terra.
fogo yang, fogo yin e uma terra. O metal yang, metal yin e uma terra. Água yang, água yin e uma terra. As quatro imagens, então, temos esse momento que não é um nem outro. Então, ao todo, seremos 12 animais aqui na Terra. O que os animais, então, são as energias que estão da Terra. E os 10 troncos celestes são a energia do céu, que se combinam. Isso daria 120 anos. Mas como um animal yang só combina com um elemento yang, então temos 60 apenas. Então, o animal yang combina com o elemento yang, e o animal yin só combina com o elemento yin. Então, quando se fala cavalo de fogo, se pressupõe já que esse é um fogo yang, porque o cavalo, que é um animal yang, só pode combinar com o fogo yang. Então, são 60 anos para ter cada volta dessa combinação. E o que é o cavalo? O cavalo, ele é o meio-dia. E o cavalo é, na terra, a força que vem da terra, o meio-dia da terra. E encontra no céu o meio-dia de novo. Então temos o fogo que está no cavalo e o fogo que vem do céu. Por isso este ano é tão importante, porque ele se torna auge do auge. Só que nós, sortudos, temos mais uma vírgula nisso aí. Em 2024, começou um ciclo de 20 anos. Porque, de novo, vamos voltar um pouquinho na astrologia. A astrologia fala do ciclo da hora, o ciclo do dia, o ciclo do mês, o ciclo do ano, o ciclo de 10 anos, o ciclo de 20 anos, o ciclo de 60 anos. Todos esses ciclos como engrenagens, né? E lá em 2024 começou um ciclo do fogo. Então, no céu, temos três fogos. Temos um ciclo de fogo de 20 anos, um ciclo deste ano, que é um fogo, e o ciclo da Terra, que também está em fogo. Por isso este ano é tão delicado. A última vez que isso ocorreu apenas em 1846. Então, vou de novo compartilhar aqui. Você quer compartilhar, Ian, a tela? Já para ir? Que eu já estou aqui entregando para você. É A mais última fácil. vez que ocorreu esta curiosidade, esse momento foi em 1846. Mas agora nós estamos em super momento fogo, né? Nós estamos num momento de super fogo. Porque nós temos as redes sociais, nós temos o nosso. Todo mundo está para fora, é o momento de super fogo, o que não tinha em 1846, né? Nós estamos vivendo um momento humano de muito fogo. E por isso este ano é tão delicado. Quero falar mais uns adendos aqui, que são adendos astrológicos. Essa live não é de astrologia, não vou me aprofundar, mas eu acho importante falar. Então, com todo esse fogo, a vaidade narcísica está em evidência, mas ela não é favorecida. O que é que eu quero dizer? Então, vamos ter rompantes narcísicos e vaidosos nesse ano maiores. Só que isso não é um bom caminho para este ano. Porque numa das estrelas que esse ano representa essa vaidade narcísica, entra em nuvem negra. Então é sempre bom recolher-se um pouco da nossa vaidade narcísica. Não é tão bom este ano a exposição desenfreada. O que é legal, o que está favorecido este ano, mas não está em evidência? A inteligência está favorecida este ano. A fala eloquente, inteligente e iluminada está favorecida este ano. Uma outra coisa curiosa deste ano. Então, este ano é bom para estudos.
Este ano é bom para discursos iluminados, discursos, né, com luminosos, vamos dizer, inteligentes também. E, e o que está também curioso para este ano é que nada está escondido. As estrelas do céu estão todas em meio-dia, e por isso há pouca sombra. Então, muita coisa pode vir à tona este ano, e muita sinceridade, até sincericídios este ano, porque nada estará escondido ao meio-dia, né? E era isso que eu tinha para falar um pouco dessa introdução do porquê é tão importante esse ano, tá certo? Se alguém tiver alguma dúvida, pode levantar a mãozinha e meus amigos vão continuar agora com a leitura do I Ching, que é o foco do nossa live hoje. Eu só queria também somar aqui nessa fala, porque eu não sei se todo mundo conhece o que é o trigrama fogo, né? Que a gente fala fogo, 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 e não sei se todo mundo é da área, ou enfim, tem isso forte, né? É, Ian, você pode voltar e pelo menos fazer o trigramazinho fogo? Não sei se você ia falar, tá, Ian, sobre isso. Mas eu Eu ia queria que falar um vocês. pouco aqui, mas pode dar Não um- entendi, pode falar. ia falar um pouco aqui, coloquei as características e tudo aqui do E- fogo. Então Mas você vai, quer pode ir, pode falar? ir. Não, É? não, não. Não Não, quer? não, Aí você, pode ir. então você vai complementando aí, Sheila. Perfeito. Muito bom. Quem não me conhece, eu sou o Ian, e agora eu vou falar um pouquinho do simbolismo puro, de como a gente introduz, né, a resposta que a gente teve aqui dessa orientação para o ano de Cavalo de Fogo, né? Primeira coisa, é uma orientação muito coletiva, grande, né? E cada pessoa tem um alinhamento específico com céu e terra, né? Então, ela é uma orientação não específica, né? Não quer dizer que essa orientação vai ser o que você vai seguir a ferro e fogo na sua vida, mas é uma orientação coletiva, para o conjunto, mais abrangente, que serve para todo mundo, né? Então, o mestre aqui, o I Ching, nos trouxe essa orientação que é o seguir. Mas antes de falar da orientação, antes de falar da resposta, né, eu quero introduzir rapidamente aqui para quem está chegando agora, né? Tem muita gente aqui que já vai ser isso daqui, vai ser chover no molhado, mas tem acho que pessoas que talvez tenham tendo um primeiro contato, ou tiveram um contato muito superficial, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar, dentro da visão taoísta, né, dessa visão, o que que é o I Ching? O I Ching é um tratado milenar de sabedoria que ensina a gente a observar os pulsos da natureza, observar e segui-los. Então, o I Ching é um oráculo, é uma arte divinatória, mas antes disso, ela é uma arte de virtude. É um livro, é um tratado de virtude, de sabedoria, que ensina a gente a observar o quê? E segui-los, né? Então, grave bem esse nome, segui-los. Esses pulsos são os conhecidos pulsos de Yin e Yang, né? Como todo mundo já ouviu falar de Yin e Yang, Yang é aquilo que é rápido, claro, dinâmico, para fora, né? Brilhoso, né? Que se expõe. Yin é aquele pulso da natureza que é lento, que é escuro, que é mais fraco, que é para dentro, né? Que é mais frio, o Yang é mais quente, tá? Então a gente observa nessas imagéticas, nesses pulsos da natureza, duas qualidades, né? Yang e Yin. Dentro desses dois pulsos, a gente tem várias características, tá? Então, essa é a primeira coisa. Esses dois pulsos de Yin e Yang regem todas as manifestações do universo, todas as manifestações que existem, tá? Então, tudo que existe, desde essa mesa, esse computador, o Sol, as galáxias, são combinações únicas de Yin e Yang, dessas duas energias, tá? Em porcentagens diferentes, mas sempre existem as duas, tudo bem? E para que observar a natureza? Para que aprender o I Ching? Para que escutar o I Ching? Para ter uma vida mais fluida e mais harmônica, para a gente poder seguir, né, essas orientações e se harmonizar. Como a gente brinca, se está vindo uma onda, é melhor eu surfar com ela, a favor dela, do que tentar remar contra. Eu vou gastar muita energia, eu posso até passar onda, mas eu vou gastar muita energia. Então, acho que essa ideia de uma vida, né, fluida,
tudo bem? Que é o que a gente que é taoísta, que estuda o I Ching, procura. Então a gente procura essa facilidade. Não é banalidade, é uma facilidade, né? Porque de complicação a gente já tem o mundo como um todo e os homens meio doidinhos. E na época do fogo agora, isso tende a escalar também, né, Paulinho? Tudo bem até aqui, pessoal? Então agora eu vou introduzir rapidamente, porque não foi a resposta, mas quando a gente pensa no ano de fogo, tá vendo? O que que a gente pode ver, né? Como o Paulinho falou, existe um fogo no céu, que é uma energia do céu, que é fogo, né? E a gente vai ver as características do fogo daqui a pouco, né? De, de brilho, de calor, de vaidade, de vivacidade, de lucidez, tanto as características positivas como as negativas, né? Então tem uma energia vindo do céu. E tem uma energia de fogo também vindo da terra. Quando a gente olha aqui, parece um forninho, né? Quando você abre o forno, tem calor em cima e calor embaixo, né? E eu coloquei até aqui de verdinho, tá vendo? Porque o fogo só tem fogo se tiver madeira, só tem fogo se tiver lenha, né? Essa lenha, essa madeira, é esse yin que tem aqui no centro do fogo. Tá vendo que o fogo é vazio? O fogo é yang numa ponta e yang na outra. Ou seja, você vê a claridade do fogo, ele te queima, ele vai para cima, ele é yang. Mas no meio precisa de uma madeirinha, precisa de um combustível, né? Para que esse fogo se mantenha. Então é muito importante, diferente da água, que a água ela vai se amoldar e correr para qualquer lugar e vai continuar existindo, o fogo, se não tiver combustível, ele apaga. Qual que é o perigo do ano de fogo? Muito, muito fogo. É a gente entrar em fogo e acabar com a nossa madeira, acabar com o nosso combustível, acabar com o nosso win. Então, acho que essa é a primeira atenção que a gente tem que ter nesse ano. Tudo bem até aqui? Porque, como o Paulinho falou, a gente tem uma energia do céu e uma energia da terra e tem o homem no meio aqui, ó, recebendo essa energia, né? Então, se você está num forninho quentinho, o bolo pode ficar bom, né? Então a gente pode conseguir coisas boas esse ano. Se a gente estiver num forno a 1000 graus, a gente vai queimar o bolo, a gente vai se queimar, né? Talvez a gente queime o nosso próprio caminho que a gente estava querendo, pelo excesso, né? Eu não estou falando da resposta, estou falando de uma característica do ano que a gente vai combinar daqui a pouco com a resposta. Tudo bem? Se quiser complementar, você fala, Sheila. Aqui eu deixei algumas características do fogo, já deixei tudo escrito, porque senão eu vou demorar bastante, aí meus amiguinhos vão ficar bravos comigo. Então já deixei pronto. O que que a gente tem de característica do fogo? Como o Paulo falou, o fogo é o meio-dia, é o auge, né? Então no fogo tudo fica muito claro. Você imagina fogo em cima, fogo embaixo, tudo vai ficar muito visível, né? A primeira coisa que eu queria falar do fogo é a virtude dele, que é a abertura, entende? A abertura é, o fogo, ele tanto gera abertura, se você tiver uma lanterna, se você tiver uma fogueira, você consegue ver as aberturas, você entende? E o fogo é a própria abertura também, né, o simbolismo dele. E o fogo tem um movimento que vai para cima, que é ascendente, né? Então você imagina um ano que tem abertura e a energia de ir para frente. Então parece bom, né? Para a gente conseguir alguns objetivos, tudo isso. Então o fogo fala de clareza, de lucidez, aspectos de lucidez que a gente precisa, né? Ou pelo menos todo mundo quer, né? Ninguém quer estar com a mente obscura, quer estar com um cenário obscuro, fechado, né? De polidez, respeito, é muito importante essas características de ser polido, de ser respeitoso, né? Porque o excesso do fogo pode ser pontiagudo, pode machucar. A inteligência maldosa, né? Que a gente fala de erudição também, ela pode machucar. Ele é o auge, né? Como eu falei, é o meio-dia, o brilho, tá? Mas tem algumas características mais negativas desse fogo, né? O fogo ele queima, ele cega. O excesso de fogo, né? Se você ligar uma luz aqui de 1000 watts no seu olho, você não vai conseguir enxergar nada, né? Então, para algumas pessoas vai ter muita claridade, para outras vai ter muita cegueira, né? Vai ter muita ideologia, seguir cegamente, acreditar em muitas fake news, sabe? Essa coisa do fogo escalando, isso já acontece bastante, né? Disputa, conflito, guerra, explosão. O fogo é a própria explosão. Armas, né? O fogo tem essa energia pontiaguda.
tá? Calor em excesso, como o Paulinho falou, líderes carismáticos, que não necessariamente são conscientes, que vão levar para um caminho bom, mas são carismáticos. Eles vão tentar te convencer, eles têm aquela coisa, sabe? Agora, se ele é consciente ou não é outra coisa. Tudo bem até aqui? E aí, imaginando que a gente vai estar com essa energia, com muito fogo, que pode ser bom ou ruim, dependendo do caso, e esse homem sendo influenciado, aí a gente perguntou para o Xing uma orientação para o ano de Cavalo de Fogo, né? Quer falar alguma coisa, Sheila, complementar das características? Não? Então, a orientação, né, não é para o céu e não é para a terra, é para o homem que está no meio, que está tentando se harmonizar, que está tentando passar por esse ano da melhor maneira possível, da maneira mais virtuosa e mais fluida. Então, vamos lá. E aí saiu um hexagrama que chama seguir, né? O que que é um hexagrama, pessoal? Um hexagrama, ele é a junção de dois trigramas, tá? A combinação de yin e yang em dois trigramas, tá vendo? Aqui embaixo a gente tem o trovão. Deixa eu colocar de verdinho. Então, o trovão tem uma linha yang, uma linha yin, uma linha yin. Então, essa combinação específica gera um trigrama, né? Gera um movimento energético, uma força energética que a gente dá o nome de trovão. É o trigrama que está aqui embaixo, né? Trigrama são três linhas. E aqui em cima, a gente tem um trigrama que chama lago. Vendo? Tem uma linha yang e uma linha yin, né? Outra combinação energética que forma uma energia, três energias que formam uma energia que é um movimento energético também que a gente chama de lago, tá? A combinação de lago e trovão dessas duas energias vão gerar uma energia maior, uma interação entre a energia de lago e trovão, que a gente dá o nome do hexagrama a seguir, tá? Agora eu vou falar um pouquinho das características para a gente introduzir, depois entender a resposta. Eu não vou dar a resposta ainda do hexagrama com a orientação, vou dar elementos, características para a gente entender o que que é um trovão e depois o que que é um lago e depois o que que é a junção do lago e do trovão. Então vamos lá. O trovão, ele fala, né, de impulso. Então a gente está aqui, ó, né? O trovão fala de impulso. Ele fala de iniciativa, de começar alguma coisa. Então ele fala de princípios, né? Então a gente já começa a pensar nessa resposta que a gente vai ser um ano que a gente vai ter que ter princípios, né? Um ano de criação, né? O trovão, ele é às 6 horas, aquela hora que o sol está começando a nascer, né? A hora que uma energia sai do yin, sai daquilo que é obscuro, daquilo que a gente não vê e começa a se manifestar. A hora que tem um brotinho, a hora que a flor aparece. Então, uma ideia, um princípio que aflorece ali, tá? Que já tinha dentro de você e começa a querer se manifestar no mundo, criar forma, tá? Então, o que que ele fala? Ele fala de um despertar, de um princípio, né? O que que é importante de entender do trovão, das características positivas do trovão? O trovão ele fala de um princípio claro, verdadeiro, um planejar, um organizar esse princípio claro, verdadeiro. Ele fala de metas, de ideais. Ele fala da flecha, né? Mirar, olha a flechinha aqui no alvo, né? Então, eu coloquei a flechinha aqui, eu miro em alguma coisa, eu sou objetivo, né? Eu tenho essa meta, tenho esse ideal, planejo, organizo para poder chegar no meu ideal. Então, essa força que inicia, que começa as coisas, né? Ele não é a força que mantém, mas é a força que começa, tá? De aspectos ruins do trovão, de aspectos negativos, que a gente tem que tomar cuidado e que eu acho que pode se agudizar muito pelo fogo também, é a inquietação, a agitação, a ansiedade, né? Talvez agora no ano de fogo, um princípio verdadeiro, um princípio que é conectado com o meu âmago, né? Que eu realmente quero fazer, é bom, né? Agora, muitos princípios, né? Vai aparecer esse ano de fogo, vai aparecer um monte de coisa, pessoal. Um monte de ideia, né? Mas o que está conectado com o meu ser, com o que a gente diz, com o meu li, que é essa minha conexão quase que ancestral, verdadeira. Você já vê que aí precisa de uma certa meditação, sair um pouco do fogo para
observar um pouco os meus princípios verdadeiros. Porque se eu quiser fazer tudo ao mesmo tempo, não dá. Aí eu vou entrar na tendência do ano, que é o fogo, e posso me queimar. Se eu me acalmo, tenho meu coração vazio. O fogo, ele fala de coração vazio, de clareza. Se eu me acalmo, tenho meu coração vazio, vazio de muitas intenções, de muitos desejos, eu consigo ter mais clareza, mais calma e mais condição de olhar para qual realmente é esse alvo que eu quero acertar, qual princípio que brotou realmente é verdadeiro e eu devo segui-lo, tá? Então, lembrando, ele é às 6 horas da manhã, tá? É a primavera. Querem falar alguma coisa do trovão? Passa para o lago. E agora a gente vai para o lago. Uma coisa que eu queria falar do trovão também, que eu esqueci, o trovão ele tem uma energia para frente. Quando a gente tem um brotinho e o brotinho nasce, ele vai para cima. Então o trovão tem uma energia de romper, de ir para frente, de caminhar no processo. Ele tem essa energia, esse start, essa força, né? O lago, ele é um pouco diferente, porque o lago, o trovão é às 6 horas, né? O lago é às 18 horas, né? Então, às 18 horas, o que está acontecendo? O sol está se pondo, né? O brilho, a energia yang está se recolhendo. O lago tem uma ideia de acúmulo para baixo, diferente do trovão, tá? Então, aqui, né, o lago fala de acúmulo, ele fala de contentamento, de alegria, de comunicação, né? Às 18 horas, né, é a hora do happy hour, né? A happy hour é a dedução mais legal que tem para mim do lago, né? Que é aquele momento que a gente para, aproveita, já trabalhei, né? Já fiz o que eu tinha que fazer e agora eu vou descansar, né? Isso não é muito da nossa sociedade, né? Às 18 horas as pessoas estão trabalhando, ainda estão ali e vai até meia-noite. Isso não é natural, porque a natureza é seguir o ciclo, é seguir o sol, né? E a gente pensa no fogo de novo. O sol é fogo, né? É ciclo. Então, uma clareza, o fogo traz clareza também de a gente acompanhar o ciclo. Muito fogo perde a clareza de acompanhar o ciclo da natureza. Tudo bem? Então, a gente viu que a gente acordou, foi para o dia, chegou no final do dia, né? A gente acorda no trovão, com disposição, vai para o dia, aquilo que estava planejado, vou, executo com calma, com meta, com objetivo, e no final do dia, o que que eu faço? Eu vou descansar, eu vou tomar alguma coisa com um amigo, vou conversar, né? Algumas pessoas que nem na roça, o pessoal vai para casa, janta, que é para se nutrir, né? Vai para a igreja, né? Vai encontrar um amigo, vai fazer alguma coisa que traga um prazer, que acumule energia para que no outro dia eu possa ter energia para voltar novamente para esse trovão, tá? Ah, né, esse parar de trabalhar, esse cessar o trabalho, é muito importante e muito difícil para a gente que é ocidental, né? Eu quero reforçar isso. A gente não está numa cultura oriental, numa cultura de cultivo do yin, né? De dar a mesma importância para a atividade e para o repouso. A gente sempre está muito mais na atividade do que no repouso, né? Então, o lago fala sobre isso, ele fala sobre esse acumular, ele fala do prazer corpóreo, do nutrir as células, ele fala do que a gente chama na medicina chinesa de alma corpórea, de nutrir o meu corpo. Não é mais nutrir a mente, não, agora eu vou estudar, vou aprender um monte de coisa intelectual, não, é ir no furô, é tomar o banho, é fazer com que as células do meu corpo se nutram, se acalmem, se decantem. 18 horas, tudo bem? E tem os excessos do lago, que também nesse momento de fogo do ano podem também entrar, né? Quais são os excessos, né? O lago fala de prazer, né? Ele fala de um prazer que pode ser excessivo, ele pode chegar num luxo. O lago fala de maledicência, de falar demais, fofocar, né? De excesso de bebida, de excesso de sexo, coisas que tragam prazer excessivo. Se eu encho a cara, no outro dia eu não tenho energia. Esse excesso não fez com que eu me recuperasse, ele fez com que eu me desgastasse. Então tem que tomar um pouco de cuidado com o acúmulo de prazer, sabe? Ah, agora só existe isso, sabe? Só essa bebida aqui eu vou encher a cara até meia-noite, não vai dar certo, entende? E um pouco, eu acho que esse é um pouquinho
das características do lago. Querem falar alguma coisinha? Sheila, Paulo? Posso entrar no. Então, vamos agora entrar um pouquinho aqui no seguir, né? Muito bom. Então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente vai analisar um hexagrama é a relação deles, né? Então, a gente tem a madeira, que é a madeira Yan, que é o trovão. O trovão fala de madeira Yan, tá? E o lago fala de metal Yin, né? A gente vai ver que tem uma combinação energética que o lago o lago ele acaba bloqueando um pouco o trovão, ele acaba controlando o trovão, né? Isso também é uma coisa que pode ser perigosa, né? Como eu falei, nesse momento que você está lá no happy hour, né? Você esquecer dos seus princípios, você esquecer que, ó, esse momento de happy hour, esse momento de descanso, de acúmulo, é para que eu possa descansar também, relaxar, mas para que no outro dia eu tenha energia e possa ter foco para realizar aquilo que eu queira, aquilo que é meu objetivo. Então, tem, às vezes, até uma tendência, né, desse metal em tentar controlar essa madeira Yang, né? Então, vamos ver agora um pouquinho do seguir, né? O seguir, eu vou apagar um pouquinho aqui para eu poder escrever. O seguir, ele tem algumas interpretações, né, que a gente pode incluir nele. A primeira interpretação, a primeira característica na interpretação são ciclos de longo prazo, né? O que que são ciclos de longo prazo, né? São ciclos elípticos, impulsos ritmados, né, que permitem com que a gente conclua um grande ciclo. Então, eu tenho um ideal, um objetivo de 6 meses, de um ano. Eu não vou conseguir fazer ele em um mês ou em um dia. Então, eu tenho que entender essa natureza que a gente falou, de começar, trabalhar um pouquinho, descansar quando tem aqui o pôr do sol, para no outro dia eu voltar. A gente coloca até a ideia de um símbolo assim, ó, tá? Tá? Então, horas eu tenho a energia do trovão, né? A energia do trovão é reta. A do lago, ela é um pouco esférica. Então, a gente pode imaginar a junção do trovão e do lago, né? Nessa ideia de um ciclo elíptico, tá? Então, horas eu tenho o trovão, que é acordar, ir para o dia, trabalhar, e horas eu vou ter um lago, que é essa curva mais fechadinha, de desacelerar, diminuir, para no outro momento eu ter uma aceleração de novo, que é o trovão, e no outro momento eu acumular novamente, que é o lago, tá? Então eu tenho ciclos de ritmados de pulso de yin e yang, né? Quando a gente fala o yang aqui é a representação do próprio trovão, que é um trigrama yang, né? Um trigrama de impulso inicial, de começar o novo, de ir para o dia, de acordar, né? Do galo cantar, né? Do sol nascer e de eu ter energia e força para ir, né? O lago, nesse pulso ritmado e elíptico, ele é o yin, né? Ele é o momento da reserva, da parada, de acumular estrutura, de acumular, como a gente diz na medicina chinesa, musculatura, osso, tendão, nutrir meu corpo para que eu possa no outro dia voltar de novo, tá? Então, quando a gente pensa, né, o que é muito difícil hoje em dia para a gente entender como ocidental é que a gente precisa desse momento de parar. Então já parece que nesse ano ele fala, ó, vai ter abertura para princípios para a gente ir para frente fazer as coisas que a gente precisa, mas nessa tendência de muito fogo, de muita excitação, né, de muito exagero, de muito auge, a gente precisa lembrar firmemente, fortemente dos momentos de acúmulo, do lago, de nutrir meu corpinho, de nutrir meu osso, de nutrir meu tendão, de nutrir minha pele, né? De nutrir
o meu corpo físico, né? Porque facilmente numa aceleração, até numa erudição, como a gente falou do fogo, a gente esquece, a gente fala, o corpo é banal. O que importa é a mente. Para a medicina chinesa, para o taoísmo, o corpo é que dá a base. O corpo é o que é fundamental para que a gente possa, né, ter longevidade, para que a gente consiga cumprir longos trajetos, tá? Então, esse ciclo elíptico, ele fala de todo dia. Eu acordo, trabalho um pouquinho e descanso, né? Ah, querem falar alguma coisinha, Sheila, Paulo? Uma outra coisa que a gente pode ver, né? Vou apagar aqui. Nessa ideia do É, seguir, né? o Ian, eu Oi, acho Paulo. que a gente deu ênfase também de nutrir o corpo, né? Mas essa alma corpórea tem que ter contente, né? Tem que Hum, haver um happy hour no final do dia, que ele não seja exagerado, claro, mas tem que haver um happy hour, tem que ser gostoso, tem que fazer alguma coisa que não sirva para nada, né? E que seja muito bom, né? Porque esse laguinho não abastece só os tendões, né? Mas também um pouco do corpo como contentamento, né? hum. Eu acho que isso é importante também. Importante o Paulo ter falado isso, porque, né? Como os três aqui são terapeutas de medicina chinesa, eu, o Paulo e a Sheila, né? E aí muitas pessoas estão aqui, a gente sempre pensa nesse contentamento, nessa estruturação física, né? Na medicina chinesa a gente fala de ter nutrição, de ter sangue, né? Essa nutrição celular, né? Essas células calmas, com comidinha bem nutrida, você come, você descansa, o corpo, o sangue, a nutrição, a circulação abastecida do corpo, que faz com que tenha um pezinho em uma estrutura, imagina um pezinho no corpo, que acalme nossa mente, que é quase um balãozinho etéreo, que quer fazer muitas coisas. Então você vê, o Xing está falando, precisa ter calma para, né, para poder seguir os ciclos a longo prazo, né, para poder ter energia na hora de trabalhar, trabalhar sério para valer, mas também essa nutrição, esse contentamento celular, ele faz com que nossa mente fique mais calma, a gente fique menos eufórico, com uma tendência de conseguir escapar melhor desse fogo, né, dessa, talvez desse excesso de erudição, desse excesso de deixar o forno quente demais, fala, não, peraí, tô esquentando demais, né? Tô indo demais, tô sendo excessivo, né? Porque essa condição fisiológica de estar nutrido, ela nos ajuda nesse processo de acalmar a mente. Tem o corpo físico, ele é um peso, é um balanço para que a mente não fique projetada excessivamente, não fique eufórica excessivamente, ela não fique agitada e trabalhando sem parar. Porque você imagina, você está lá 9 da noite, 10 da noite, desnutrido e com a mente acelerada, sua mente é o que gasta mais energia, né? Até na ciência ocidental eles falam, né, que o pensamento excessivo é o que gasta mais glicose, nutrição do corpo, né? Então você vê, é uma coisa quase que é pré-condição para outra. Tudo bem? E uma coisa muito importante, né? Ele também fala da arte de liderar e ser liderado, né? A arte de liderar e ser liderado, ou seja, quem lidera e quem segue. Então, esse ano, ele é importante para a gente ter consciência também de que, às vezes, né, se a gente se coloca como um líder, né? Como uma pessoa que vai comandar, como um chefe, como um gerente, seja lá o que for, né? Horas a gente tem que estar lá na frente, né? Horas a gente tem que estar lá na frente para mostrar o caminho. É por aqui, vamos embora, ó, vamos embora. Horas a gente tem que ir lá atrás e empurrar quem ficou por último, né? Então, essa ideia de lago e trovão, né? Ela fala muito de uma ideia de ajuda mútua, né? Dos nossos grupos, nas nossas coletividades, de hora eu mostro o caminho, hora eu volto para ajudar, né? Então isso é importante na vida, porque tem momentos que a gente tem muita energia, tem momentos que a gente não tem muita energia. Então essa ajuda, essa troca mútua, né, é muito importante. O lago, principalmente, né, ele fala muito dessa ideia.
de quem está lá acumulando nesse momento, que não está podendo também não dar muita coisa, está com a energia mais escassa, né? Às vezes seguir alguém, às vezes eu preciso do ideal, às vezes eu preciso de um líder, às vezes eu preciso de alguém que me traga clareza, que me mostre o caminho, às vezes eu preciso de um trovão. O trovão é o líder, é o chefe, é quem está na frente. Lembrando que esse trovão, a visão nossa de chefe ocidental é aquele que sai correndo na frente e mostra o caminho. Quem me acompanhar, beleza. Quem não acompanhar, que dane-se. Para a gente não, para a gente o bom chefe, o bom líder é aquele que volta lá atrás. É aquele que ouve. Fala, por que que você não está conseguindo ir? Nossa, eu machuquei meu pé. Eu falo, não, se você pôr uma talinha, ó, que bom, tá? Já deu para ir, agora você pode acompanhar, e não aquele que some na frente. Então, horas está na frente, horas está atrás, né? Quem é líder ou quem é liderado, né, precisa de uma coisa muito importante, que é essa ajuda mútua, essa troca, esse ouvir, né? Essa troca de abastecimento. Uma hora eu ouço, outra hora eu dou uma dica, né? Então precisa dessa abertura. Quem fala muito disso é o Lago, né? O Lago aqui, ele fala da troca, de levar coisas e trazer coisas, tá? Então a gente precisa bastante dessa energia do Lago, compassiva, de fala, de alegria, de estar calmo com as pessoas, saindo da tendência do fogo também, né? E uma coisa muito importante, acho que para fechar um pouco desse simbolismo, é a ideia de que a gente precisa, na vida, né, ter princípios, por isso refletir, pensar bem sobre os princípios que eu quero colocar para esse ano, porque esse ano é um ano que favorece a gente fazer as coisas, iniciar, dar prosseguimento, tem abertura, né? Mas a gente precisa pensar muito bem, até namorar um pouquinho com aquela ideia, com aquele princípio, para ver se é isso mesmo que eu quero, antes de começar, né? Porque essa calma, esse pensar, esse me conectar, né, é o que vai fazer com que eu escolha bons princípios. E pensar, esse princípio, agora eu vou voltar para encerrar aqui, esse princípio que é esse trovão, que é esse iniciar, ele vai me levar ciclicamente, né, como a gente aprendeu, acorda, vai, descansa, no outro dia, daqui um ano, daqui 2 anos, ele vai me levar para um lago como o Paulinho falou, o lago é contentamento. É um princípio que vai me preencher, que vai valer a pena, ou é um princípio que só vai trazer desgaste, né? É necessário nos seguir uma decantação desses princípios, né? Deixar os desejos que o mundo nos coloca de muitas coisas, carro, né? A internet, compra aquilo, nananã, compra um monte de coisa, é, curso disso, curso daquilo, né? Para pensar, isso realmente vale a pena esse esforço? Isso vai me deixar contente? Isso vai me deixar nutrido? Eu vou sair desse ciclo, né? Eu vou terminar esse ciclo, quando esse ciclo aqui se tornar um grande ciclo, né? Eu vou sair com energia, com lago, para poder começar outros ciclos e assim aprender na minha vida como ciclicamente eu amadureço essa ideia de ir para ação e me restaurar, ir para ação e me restaurar, porque se esse ciclo me leva para um caminho de desgaste, né, eu não vou conseguir iniciar outro ciclo e eu não vou aprender a sabedoria do seguir, né, que é fazer pequenos ciclos elípticos, né, horas estou crescendo, horas estou acumulando, horas estou crescendo, horas estou acumulando, né? Horas trovão, horas no acúmulo lago, horas trovão, horas no acúmulo lago. Para que quando eu terminar esse ciclo, eu tenha aprendido essa sabedoria, né, de fazer as coisas com calma, compassada, mas sem parar, tendo ritmo, e vai chegar lá no final, isso vai valer a pena, vai me trazer um recurso financeiro, vai me trazer um recurso espiritual, um recurso de consciência, um ganho de consciência, né? Seja lá qual for esse ganho está alinhado com o princípio verdadeiro que eu tenho, né? Então, acho que a sabedoria do seguir fala um pouquinho disso. E agora a resposta ela está nas linhas, né? A Sheila vai falar para vocês, né? O que eu expliquei é essa visão mais ampla. Agora o Xing vai trazer um foco de tudo isso que eu falei para dois tipos de ação, que está na primeira linha e na quarta linha. Tá vendo que tem um quadradinho aqui e um xizinho aqui. Agora a Sheila vai entrar e vai falar um pouquinho dessas respostas. Que é interessante, né? Porque juntando um pouco o que o Paulo e Ian falaram, é muito fogo, né?
Então, tem uma tendência de a gente estar cheia de energia, como o Paulo colocou ali nas 4 imagens, ali, que é o ápice do Yang, né? Ali é um momento do I Ching que a gente fala que é de abertura, né? O que que quer dizer abertura? Que no mundo a gente vai encontrar um monte de lugar para viabilizar coisas, a gente vai encontrar um monte de abertura mesmo, né? O mundo vai estar aberto, todo mundo vai estar assim querendo, né? Então, pensando nesses 60 anos de fogo, né, desse tipo de energia, pensando nesse ano que tem um monte de fogo, é muito interessante que o I Ching traga com força esse lago, né? Para a gente não esquecer de descansar, de repousar, de dormir cedo, mesmo que todas as energias estejam assim, né? Tipo, trabalha mais, você tem mais um trabalho, você fez uma coisa e aquela coisa gerou 5 trabalhos, né? Então, acho que é muito interessante pensar nessa primeira interpretação de seguir ciclos a longo prazo, ele está falando desse período de fogo que a gente está vivendo, né? Mas vamos entender assim, né, nas linhas, porque quando a gente estuda um hexagrama e a gente entende o simbolismo puro, que é tudo que o Ian disse até agora, a gente está olhando meio assim, o assunto do e-mail, o I Ching está falando. Qual que é as linhas gerais, né? Do que a gente está falando? Aí a gente olha esse simbolismo puro. Mas no corpo do e-mail, ele vai falar nesse cenário em que ciclos de longo prazo, horas trovão, horas lago, aonde que você tem que olhar? Então a gente entra nas linhas, né? E deu 2 linhas, a primeira e a quarta. A gente estuda o hexagrama de baixo para cima. O hexagrama é construído como um prédio, né? Assim, uma casa. Então as primeiras linhas, as de baixo são as linhas iniciais e vai subindo até a sexta linha. E aí a gente lê o texto, né? Que é assim: um oficial recebe a sua transferência. Retidão gera boa fortuna. Ao sair da porta e ao comunicar, encontrará o resultado. Tudo isso são vários códigos que a gente vai destrinchar agora, né? Mas estudando um pouquinho da primeira linha, a primeira linha é a linha principal de um trovão, né? Ela é a linha que se destaca ali do trovão. Então, a gente fala que ela é a principal do trovão. A gente fala que é uma linha correta, e depois com os estudos a gente vai aprofundar, tá? Mas ela é uma linha, assim, iniciante, né? Que é a força do trovão, né? E ela é uma linha correta. Então, a gente fala de uma linha que entra nesse cenário do seguir e é uma linha que se encontra. É uma linha que tem tanto Yang e está num cenário que pode avançar, porque ela é a principal do trovão. Imagina lá desse impulso, né, que o Ian estava falando de seguir e repousar. Ela é a primeira que consegue seguir, né? E ela segue com velocidade, ela tem foco, né? Ela tem as características do trovão, um objetivo claro, ela tem esse start de movimento, ela tem a coragem de colocar as coisas no mundo. E aí diz, né? Um oficial recebe a sua transferência. Naquela época, quando alguém estava fazendo um trabalho muito incrível dentro do seu povoado, às vezes o rei, o governo, pegava aquela pessoa e falava: Nossa, você está fazendo esse trabalho tão bom, vem aqui. Vem aqui fazer isso em outra capital, em outra cidade. Vem aqui trabalhar para o reino. O que que diz, então? Qual é o código para dizer, né? Um oficial recebe a sua transferência. São momentos em que você vai uma orientação, né? Você precisa ter foco, precisa ter essa coragem de um princípio claro que você vai colocar no mundo. E quando você faz isso, você encontra muita abertura, você encontra destaque,
você avança com facilidade, com velocidade. É como uma linha que se encontra muito bem naquilo que ela faz e logo tem destaque. Nossa, comecei a fazer isso agora e de repente eu estou brilhando. Nossa, comecei, pus esse projeto em movimento com coragem, né, com princípio e de repente já todo mundo me descobriu, sabe? Tem uma coisa da energia do ano, por ser muito fogo, muita transformação, muita abertura, que mostra esses caminhos abertos com essa linha. Mas ele não para aí, né? Ele fala: retidão gera boa fortuna. A retidão dessa linha, né? Ela, independente do lugar que ela esteja, do destaque que ela tenha, de mudar de cidade para continuar fazendo aquilo, ela precisa manter os seus princípios. Ela não pode se perder dos seus valores, porque ela é a principal do trovão. Ela só conseguiu chegar naquele lugar porque ela teve princípios fortes. Ela teve princípios claros, ela teve bons valores, né? Porque às vezes, né, numa dessa transferência, essa linha não pode se envaidecer, né? A gente pode entender assim: a não retidão gera infortúnio. O que seria a não retidão dessa linha? De repente você começou lá a fazer um projeto novo, começou já a aparecer, mas você é honesto, você é super planejado, e de repente aquilo estoura para você, sei lá, escalar isso para mais lugares, ou de repente vários terapeutas aqui, você atendeu um caso e de repente veio 50 casos para você atender. Você não pode perder os seus princípios, por mais elevado lugar você esteja, né? Por mais você não pode perder os princípios daquele projeto. De repente você tem muito claro que você vai fazer as coisas com detalhe, ou que você vai fazer as coisas com atenção para o cliente. A gente tem que entender cada caso, né? E aí, de repente, aquilo estoura. E a gente vê, às vezes, casos de empresas, né, que começam muito bem, muito legal, e na hora que aquilo ganha um movimento, né, ganha amplitude, a coisa degringola porque perdeu princípios importantes ali, que era o que fez ter essa transferência, né, de capital, né? E ao sair da porta e ao comunicar, encontrará o resultado. Aqui fala que essa pessoa está saindo da zona de conforto, né? Sair da porta é você se expor, é você sair da casa, sair do seu confortinho, né? Enfrentar coisas desconhecidas, né? E nesse processo, ele fala do comunicar, porque é importante. Mesmo você, imagina que você recebe uma promoção, vai parar em outro departamento. Você tem que não assim chegar assim: ah, eu sei de tudo, tá? Ah, eu sou incrível, né? Porque eu já tô aqui, acabei de começar essa coisa, já fui promovida, sou ótima. Não, você tem que perguntar, questionar, tentar entender, né? Demonstrar as suas perguntas. Não pode sim, vai descer com esse, com esse lugar de um oficial, né? Que recebeu uma transferência. Então, contextualizando, né? Esse ano tem um crescente para muitas coisas, muitas oportunidades aparecendo. E primeiro, a gente não pode se perder dos nossos princípios, né? Não deve se perder nessa euforia, não deve se perder em destaques rápidos, em coisas iniciais, porque oportunidades vão acontecer. E também você tem que ter a se sair da porta, né? Você vai precisar se expor, você precisa contar para as pessoas o que você está fazendo, você precisa comunicar às pessoas os seus projetos, você precisa comunicar às pessoas que você atende, né? Então, não é quietinho lá, sem fazer nada, que esse trovão aparece. Tem a coragem ali
desse trigrama, que é uma madeira, né? Uma madeira ianta, a gente fala até a força da vesícula biliar de colocar as coisas em movimento, enfrentar, né? Colocar as coisas em movimento, dando fluxo para isso, né? E às vezes a gente pode até pensar se tem essa coisa da mudança de capital, né? Se podem ser cenários de oportunidades de levar para outros lugares essas coisas que você já estruturou. Pensa nesse oficial que estava fazendo um bom trabalho, né? E de repente é hora daquele trabalho, né, entre aspas, viajar um pouco, né? E mudar de capital, né? Fazer uma transferência. Então, será que esse seu conhecimento pode ser transferido para outra coisa, para outro lugar, para outra área, né? Um exemplo que eu vou até comunicar depois, né? Mas o curso de princípios do I Ching, que a gente estruturou faz um tempo que a gente está dando esse curso de princípios, eu decidi inscrevê-lo ele numa instituição que é o SED Sapiente, que é uma instituição relacionada à PUC, né? Porque eu tenho muita vontade que outras pessoas tenham contato com o taoísmo, né? O SED Sapiente, ele autorizou o curso lá. Então, depois que veio essa resposta, eu senti um pouco isso, de sair um pouco, talvez, do nosso meio e pegar esse conhecimento e vou lá dar numa instituição acadêmica, né? Tentando, sem perder os meus princípios. Quer dizer que eu mudei o conteúdo do I Ching, dos fundamentos? Não, mas eu estou lá transferindo essa, esse conhecimento para um outro lugar, sabe? Então, é um pouco isso para vocês pensarem em coisas, né, que podem estar acontecendo nessa primeira linha. Tudo bem? Festinhas da Betina. Ele é um bom, E ele é um, sim, ele é um bom ano para começar as coisas, né? Mostra esse destaque da primeira linha, né? De quem tem um princípio claro, tem força, tem potencial naquilo que quer fazer, né? Principalmente coisas que são mais naturais, que são mais alinhadas com aquilo, né? Talvez eu começar uma coisa que eu não tenha nenhuma habilidade, quero já ter um resultado rápido, né? Então, acho que. E não é só porque a pessoa é bom naquilo, né? Que ela vai já chegar e querer sentar na janelinha, né? Eu vai querer, agora eu vou aparecer, né? Porque nesse ano do fogo, a pessoa que recebe um elogio, ela, né, se envaidece, né? Até aquela personalidade meio narcísica que o Paulo falou, pode se agudizar, né? E a gente fala, o cara é bom, mas é metido pra caramba, já tá querendo pôr, já tá querendo, tá, é a primeira linha, tá começando, por mais que ela tenha potencial, tem um processo pela frente, né? E o processo é aquilo que a gente falou do ciclo, né? Do seguir, tem que ser calmo, né? Não é porque você chegou agora na empresa que você vai trabalhar até meia-noite todo dia, você vai se arrebentar, vai com calma, vai fazendo as coisas que vai acontecer. E a última frase fala muito dessa ajuda mútua, né? Ao sair da porta e comunicar, você saiu da sua zona de conforto, pediu ajuda muitas vezes, ó, aqui eu não entendo muito bem, como que funciona isso? Você pode me explicar para quem é mais velho, lá para a quarta linha, que é o ministro, que é quem vai auxiliar, que é a pessoa que está no cargo há mais tempo, em vez de chegar batendo o pé na porta e falando, não, deixa que eu entendo, eu fiz o curso do aqui já, sabe? Mas na prática ainda falta coisas. Por mais que você tenha talento, você tem que ir desenvolvendo. E aí o contexto geral acho que ajuda a acalmar a pessoa para ela ir. Mas ele fala que é um puta potencial que essa primeira linha tem, né? E uma tendência à promoção, uma tendência que as coisas cresçam, apareçam e vão para frente nesse ano, né? Porque é um ano que favorece isso. Eu te falar da vaidade, né? Tomar o cuidado que a vaidade é o aspecto ruim do fogo, é o aspecto excessivo, né? Então, né? Fica contente com a promoção, com a possibilidade, com a abertura, mas né, deixa a bola ali, né, um pouco baixa, né? Não baixa de mal, de ficar mal, né? Mas baixa assim de não, vamos devagar, que bom que teve a oportunidade, né? Vamos ver quem pode me ajudar agora nesse caminho, né? Eu acho que um pouquinho disso, né? E ele fala, encontrará o resultado. Fazendo isso, você consegue chegar num resultado, né? De lá.
Alguém quer comentar alguma coisa? Acho que depois eu vou, depois que eu falar da quarta, eu abro o microfone aí para a gente falar. E aí é muito legal que não deu só a primeira linha, né? Deu a quarta linha. Então lá deu a principal do trovão, né? E deu o fundo do lago, né? Seria a primeira linha do trigrama lago. Essa linha, ela é o fundinho de um lago, né? E se você olhar ela, se você puder só marcar, Ian, que ela é a principal de uma montanha também, porque isso vai fazer sentido. Ela, por ser esse fundinho do lago, é uma linha que ela tem um monte de recurso. E ela já passou, ela já é uma linha muito experiente. Então, a montanha fala quando são as nossas confianças, as nossas certezas, né? Os ciclos que a gente percorreu muito. Então, ela é uma autoridade ali, né? A montanha é uma autoridade, ela é muito forte, é uma linha muito forte, porque fundo do lago quer dizer que é um fundo de recurso. Essa pessoa está com cheia de recurso acumulado, cheia de energia acumulada, pode ser dinheiro, pode ser energia, pode, vontade, muito contente. E vamos entender o texto da linha, né? Que isso é bem importante. Você pode afastar um pouco, Ian? Seguindo, obterá a conquista, retidão e infortúnio. Tendo iluminação, a sinceridade em seu caminho. Como poderia haver culpa? Esse texto a gente brinca que se você não conhece o I Ching, você fica louco, né? Porque ele fala, seguindo obterá a conquista. Retidão, infortúnio. Mas então a gente fica assim, né? Por isso que é sempre importante ter pessoas que vão codificando. Por que ele fala que seguindo obterá a conquista? Porque essa linha é um ministro, né? O ministro é quem trabalha para o rei, né? E ele tem tanta força e ele tem tanta energia e vontade de fazer. A gente sabe que as quartas linhas são linhas de ação. Então, tem tanta vontade de fazer tanto recurso, tendo não sei o quê, que ele pode ameaçar o rei. Eu já vou tornar, daqui a pouco, eu já vou tornar isso mais palatável, tá? Mas ela tem pensa numa organização de governo, né? Esse ministro tem tanta vontade de fazer, ele faz e acontece, né? Que ele pode se sobrepor ao rei. E esse cenário, ele tem um rei correto, não tem nada de errado com esse rei. Então ele fala, se essa linha insistir seguindo, ele consegue desbancar esse rei. Só que se ele fizer isso, é um infortúnio, né? Essa retidão e infortúnio está falando, se você vai com toda essa energia e passa por cima do rei, você consegue desbancar o rei, mas isso é um mau resultado. Você tem infortúnio. Infortúnio é código para dizer péssimo resultado, você não sai mais forte, mais brilhante, com mais poder. Não, isso é um infortúnio. E ele fala, tendo iluminação, a sinceridade em seu caminho. Que é assim, se esse ministro se liga que ele não é para ele enfrentar o rei, é para ele servir ao rei, né? Então, quando ele se ilumina e fala, pera, eu tenho tanta energia, tanta força que eu não vou me sobrepor nas minhas ações ao que o rei manda, é o rei que manda, eu que obedeço e executo as normas dele. Quando eu ganho essa clareza, né? Não tem culpa. Ele fala, como poderia haver culpa? Então, deixa eu ir traduzindo isso mais de outra forma, né? Quando a gente está falando internamente, né? A gente está falando que as nossas o ministro seriam as nossas ações e o nosso rei é a nossa consciência. Lembra que essa quarta linha ela é um fundo de um lago. Ela deveria, no contexto do seguir, parar, acumular, descansar, ir para o happy hour.
curtir o que conquistou até agora, né? Eu fiz o movimento do bambu, né? O trovão é aquela ascensão. Hora do lago é hora do nozinho, né? É hora que ele acumula, é hora que como se fosse uma mola, ele ganha potência de novo para um novo estirão de movimento. Então, imagina, essa linha é a hora que ele tinha que estar acumulando, descansando, parando. E essa linha está cheia de energia para fazer. Ela quer fazer e acontecer, ela tem energia ainda para chegar no final do dia e escrever mais 5 capítulos. E ainda lavar mais 2 negócios de roupa suja. É, e teria ainda mais leituras para fazer, ou mais um documentário para ver, Então, são quando as nossas ações começam a passar por cima da nossa consciência. E se ela consegue, consegue. Mas isso é um infortúnio. Mas quando a gente se liga internamente, que a gente pode ter, nossa, um lado meu é muito bom de fazer coisa, né? Nossa, que força que ele tem para fazer. Mas agora é hora de dormir, amanhã você faz, né? É hora de descansar. Agora é hora. Podia estar fazendo? Podia. Tenho energia para isso? Tenho. Tenho gás para fazer? Tenho. Mas agora é hora do lago. E até pensando um pouco na alquimia que a gente fala, né? Nem precisa ser muito alquimia, mas para a gente repor a nossa essência pós-celestial, que a gente fala, né? Que é para a gente repor a bateria do dia seguinte, a gente tem que chegar no final do dia com uma reserva, né? A gente não pode chegar exausto. Pá. Aí, não, a gente precisa chegar com essa vontadinha de fazer mais coisa e adormecer para gerar um novo impulso, um novo yang para o dia seguinte. Então, aqui a gente está falando muito, e eu acho que não à toa, que com esse nível de fogo, nível de aberturas que vão estar acontecendo, nível de destaques, tem muita chance da gente comer bola nessa quarta linha e cair num excesso ali de feituras, era hora de se descansar, né? Ou até mesmo como o Ian falou, né? O fundo do lago, às vezes, é tanto excesso de prazer, excesso da alma corpórea, que pode se perder nesse no happy hour, sabe? É para tomar uma cervejinha, gostoso, beleza, né? E dormir cedo, né? Porque amanhã eu tenho um novo Ian para pôr para frente, entendeu? Eu acho que essa linha, Sheila, também conversa com a minha leitura de que a, a vaidade e o narcisismo vai estar em evidência, mas não é favorável seguir a vaidade nem o narciso essa época. Podemos Sim. assistir amanhã depois, só respondendo aqui. Então Eu me acho dá que uma conversa, então. sensação. Desculpa, Paulo. Não, eu só reforçando que conversa com essa leitura astrológica, né? Essa quarta linha. Muito bonito. Então, me dá uma sensação que a gente vai ter que ficar toreando essa energia esse ano de querer continuar fazendo. Por isso, não à toa, ele não deu só a primeira, ele deu a quarta linha para a gente não sobrepor as nossas ações na nossa consciência, né? E é isso, né? A gente tem que pensar que as nossas ações servem ao nosso rei. Então, a nossa consciência delibera e a nossa ação faz. Se isso muda o trono, né? Se eu deixo no trono o fazer, num momento em que era para eu acumular, descansar, repousar, vai ter infortúnio. E o infortúnio que eu imagino é aquilo que o Ian e o Paulo vão falando, de um consumo do fogo mesmo, né? Nossa lenha vai embora, né? E a gente tá pensando em 20 anos de fogo, né? A gente não quer queimar agora toda a nossa lenha logo nesse primeiro ano, né?
E a gente, na nossa cultura ocidental, quanto mais energia a gente tem, na cultura taoísta, a energia a gente preserva, né? A gente sempre quer ter um pouquinho de reserva na conta, reserva de energia. Na nossa cultura, a gente facilmente faz isso daqui quando a gente tem energia, né? E não fazer o que o hexagrama está indicando, né? Que é vai, acumula, vai, descansa, e perder esse processo gradual de conseguir um ciclo muito longo, né? Porque por mais que você tenha energia, se você vai sempre no extremo, uma hora você vai se exaurir. E é aquele corredor que não tem estratégia, que chega no final da corrida que é longa, correu muito na frente, aí o cara que ficou atrás ali, sabendo dosar, tem a energia final para terminar. Às vezes essa pessoa não chega, né? Então, eu acho que é a pessoa que não sabe muitas vezes delegar. A pessoa que tem capacidade, força, é o gerente e não sabe delegar. Ele quer fazer tudo, o trabalho do chefe, o trabalho de quem chegou, deixa que eu resolva, você é muito demorado, vai lá, vou resolver isso rápido né? E ofende as pessoas que estão do lado muitas vezes, né? E a quinta linha que a Sheila falou, que é essa daqui, que é o rei, que é quem manda, ela pode ser eu passando por cima de alguém, ou pode ser eu passando por cima da minha própria consciência, né? Eu entrando numa euforia, porque eu sou poderoso e cheio de energia, e minha consciência achando que eu posso tudo, né? Em vez de ter a clareza, que aí vai para o fogo, consciência de falar, não, tá bom por hoje, né? Amanhã eu faço mais, né? Essa coisa de saber a hora de parar, né? Então, para não, então pode mostrar até uma consciência, como o Paulo falou, narcísica, arrogante, de achar que eu vou dar conta sempre tudo, eu vou ser jovem sempre, né? E não ir cultivando, né? Os jovens fazem muito isso, né? Uma cultura mais né? Se, né, o filho dorme cedo, tá? Não, você não vai ser jovem para sempre, né? Aproveita a sua juventude, aproveita a sua energia, a sua capacidade, né? Mas sem levá-la ao extremo, porque, né? A vida não vai ser sempre abertura também, né? É isso. Muito bom. É isso, gente. Eu acho que Resumindo, o esse China falou que recado. tem potencial, né? Mas tem que ir devagar, né? Tem que saber, devagar não, tem que saber ter né? Esse pulso ritmado, né? De não ir para os extremos. Eu quero abrir o microfone para vocês comentarem, porque às vezes as pessoas já estão sentindo a energia do ano, então eu quero escutar. Mas rapidinho, eu queria só passar dois slides para dizer dos nossos cursos, né? Que quem não começou, não sabe como começar, tem essas duas modalidades, que foi um curso que a gente gravou, já está online, então já é imediato o acesso, né? Para quem quer começar os princípios do I Ching. E tem o presencial que vai acontecer, que é essa mudança de capital ali, em abril. Vai ser lá no Sede Sapiente, que fica em Perdizes. Então, se de repente alguém sentir mais vontade, assim, né, de que seja uma coisa presencial, depois mandar uma mensagem para a gente encaminha. E para quem já estuda, né, para quem estuda, a gente tem a gente está iniciando a família do fogo, né? E os nossos caminhos têm sido uma vez por mês, um sábado de manhã, presencial, né, das 8h30 ao meio-dia e meio, porque a gente gostaria de fazer uma coisa contra o fogo. Assim, né, devagarzinho, a gente se reúne presencial, daí a gente depois no meio toma um cafezinho, conversa um chazinho, aí volta e conversa mais. A gente faz uns estudos de caso também para aprender mais a técnica e tá bem gostosinho, assim. Então, agora eu quero parar de falar e quero escutar um pouco vocês, né? A Vera falou que estava preocupada com esse ano de fogo e eu também sugiro vocês ouvirem a live da Larissa, porque a Larissa ela fez uma pergunta que foi bem interessante também, de um cenário que deu um morder, que também eu acho que é outra energia bem importante para a gente guiar nesses anos de fogo, assim. Então complementa bastante, foi muito legal que são respostas que se complementam. Mas quero ouvir de vocês, aí se tem alguma coisa para trocar,
Se vocês já estão sentindo essa coisa abrindo, acontecendo. É, assim, eu sempre fui muito ansiosa, né? E agora, nesse ano do fogo, meu signo também é do fogo. É, é legal saber do equilíbrio, da necessidade desse equilíbrio, né? Do descanso, da reenergização, para poder dar continuidade no outro dia às atividades, né? Achei muito interessante essa leitura aí do I Ching. Eu gostei, gostei. Pois eu quero ver direitinho a história do curso aí. É, esses folders que vocês divulgaram aí, vocês vão colocar em algum outro lugar para a gente poder ler com calma? Sim, Manda uma mensagem, gente. Paulo, manda? Tem contato da Solange? sim, a gente também, não, não, pode mandar mensagem para a gente, ou tem na rede social, a gente vai colocar também Tá, no Instituto Shen, no nosso Instagram. precisava. Ah, tá, tá. Opa, tá bom. Uhum. Eu achei legal a pergunta da Juliana, eu acho que eu também me pergunto sobre isso, assim, né? Ela mandou aqui no chat. Como podemos pensar na nossa postura de seguir em um contexto geral, político, etc. Eu vou adicionar o meu lado aqui, com a sua permissão, Juliana, que é justamente assim, saber como ter essa sabedoria, né? Eu acho que de se envolver o suficiente para fazer o nosso papel cívico, mas sem se inflamar, sem, sem se envolver tanto assim nesse fogo que claramente vai estar muito abundante aí esse ano com tantas eleições, tanta coisa já acontecendo e tal. Eu acho que seria interessante pensar nisso também, dessa sabedoria de manter o ciclo sem também deixar essa coisa assim abandonada, né, ou se envolver 100%. Às vezes isso também pede uma outra pergunta para o Xing, né, que é uma baita pergunta. Como sobreviver a este ano? Temos Copa do Mundo, eleição, vai ser. Nossa, verdade. Mas vocês colocaram uma coisa bem auspiciosa, né? Eu gostei muito, né? Não tenho muita ligação com essas práticas, né? Conheço o Xing e tudo, mas não tenho a ligação. Mas me deixou muito satisfeita, né? De saber os caminhos, né? Para mim, eu estou numa volta, meu momento pessoal, estou numa volta de trabalho, que eu tinha parado, agora estou reiniciando, e tem tudo a ver com isso que vocês falaram, sabe? De ter o conhecimento, a força, a clareza e principalmente humildade no se colocar. Eu achei muito interessante e me pegou bastante no meu momento que eu estou. É isso. Legal do Xing, né, Rosa? Que ele sempre traz um conselho prático, né, de como agir, né? Ele podia chegar e falar, um baita fogo, a tendência é tudo escalar, de tudo dar, né, a gente sabe dessas tendências, né? Elas estão já aparecendo, né? Mas como que eu fluo da maneira mais harmônica como homem dentro dessa energia de céu e terra, né? Então, acho que é isso que enriquece, né? Não botar o terror, mas falar como que a gente faz, né? E a Betina e a Ju tinham perguntado também, né? Lógico que o campo político você tem que, quem trabalha com Xing, que é uma orientação, vai perguntar uma orientação específica, mas, né, tem o trovão, que é um princípio claro de quem eu sou, né? Eu não vou também deixar de ser quem eu sou para agradar uma outra pessoa.
né? Então, objetividade, como que eu posso, de maneira objetiva, ajudar na coletividade, fazer, mas eu tenho que ter a consciência que eu tenho que ir até um limite, depois eu tenho que me preservar também, né? Não posso entrar no fogo do outro e ficar discutindo por discutir, isso não vai ser prático, não vai levar a nada, né? A gente pode usar os elementos também, tanto o trovão como as virtudes, né, do trovão e do lago que a gente viu para poder atuar de maneira tranquila. E uma mudança política, ela é cíclica, né? Longo prazo, como fala também aqui, é gradual, né? A não ser que haja uma revolução, mas fora isso, ela é gradual, ela é de consciência, ela é de objetividade, né? Para as coisas que dão para ser. Como que eu posso ajudar o vizinho aqui do lado? Que houve, né? Porque ajuda mútua, o lago tem essa troca, né? Essa questão como que é possível, tem abertura, né? O fogo fala de abertura. Aquela pessoa tem abertura para eu falar com ela, entende? Se ela não tem, nem adianta, não tem habilidade, né? Então, acho que com o Xing a gente vai também, legal do Xing, a gente vai estudando, a gente vai começando a ver as viabilidades, né? A gente começa a ver os trigramas e os hexagramas aparecer com o tempo, né? Na nossa frente, né? Também A eu fico Eunice, pensando nisso. Ah, desculpa, Paulo. Só um a complemento. Eunice levantou a mão. Pode falar, Sheila. Não, não, é rapidinho que é sobre isso, que eu acho que vai ter horas de fazer, né? O seguir fala. Horas faz, horas não faz, né? Horas acumula para dentro, né? Tô pensando em momentos de eleição, de política, em que momento que você vai precisar ser o trovão e se comunicar e sair da zona de conforto e falar, e outras que você vai ter que ter cuidado, que mesmo sabendo, né, principal da montanha, quarta linha, mesmo sabendo, mesmo tendo que falar, porque fundo do lago, o lago fala de comunicação, você vai ter que se resguardar, porque isso não pode passar da consciência. Acho que é um pouco do que o Ian tá falando, né? Eu estou conversando com quem, para quem, né? Se de repente lá a tua consciência já está falando que é hora de você se resguardar, não é hora de ser trovão, né? É hora de ser a quarta linha do lago para você não sobrepor a consciência e ter um mau resultado, né? É um ano exigente nesse sentido de saber qual é a hora do que, né? Eu, Eunice, não sei eu, se Ju, depois também quero ouvir o que você pensou, tá? Eunice. eu, Oi, professora Sheila, meu nome é Eunice, eu vim a convite da Alicia, eu também jogo Xing para mim, eu só tenho essa dificuldade, sei que não é o momento aqui, como a gente lê os trigramas interiores, né? Você falou rapidamente sobre a montanha, né? Então a gente tinha o trovão embaixo no interior e fora o lago, mas aí a gente sempre tem dois trigramas a mais, e aí caiu, você falou, deu a primeira linha também, então a gente teve que, né, ter as orientações, e esse, então, tanto a primeira linha quanto a quarta linha, então a gente teria um novo hexagrama. Esse vocês vão fazer também, essa leitura ou não? veja, na nossa linhagem, quando temos Hum, uma linha, lemos uma linha e não mudamos o hexagrama. Duas não linhas, muda. lemos as duas linhas e não mudamos. A partir de Tá. três linhas, ele gera um outro. Mas aí é o simbolismo Ah, puro com o simbolismo puro. E não mais a gente lê as linhas. A gente só entendi. a gente a partir Se a partir do terceiro mudaria o hexagrama, mudaria o hexagrama e a gente lê os dois hexagramas, mas não a- lemos mais as as linhas. dicas. Isso. Não, eu leria os dois hexagramas sem ler as dicas, Sem entendi. nem as linhas. Isso. Então, na E, nossa e em linhagem, a gente não relação, transforma. tá, e em relação ao os trigramas interiores, Sim, na nossa linhagem também, a gente transforma não só o hexagrama interior, temos quatro caminhos na nossa linhagem. E muito então, bom. o hexagrama se transforma em quatro, para a gente ver os caminhos do pensamento, do sentimento. E o hexagrama do meio, a gente diz que é o hexagrama do inconsciente, é o processo, né? O É hexagrama do estudo para o meio. resto da vida, né? É um estudo para o resto da Obrigada, vida. A gente está obrigada. pelo menos 15, 16 anos nisso.
Então, Claro, não, eu eu sou convido a fazer o curso de princípios um com a gente, curso, que é bem perfeito, legal. tenho É interesse. bem legal. Obrigada. Eu acho que ela Obrigada estava pela. perguntando dos 4 caminhos, né, Paulinho? Do É, hexagrama nuclear, o isso. psiquismo oculto, né? Aí a gente vai entrar num, né? Tem uma Tá bem. leitura, um aprendizado para isso também, né? Mas aí E quando sai Uma... linha, a gente a geralmente gente não faz os evita, 4 caminhos, é, porque é muita coisa. A gente Muita pode faz os mais quatro coisa, caminhos confundir quando que concordo. a gente está ajudar, né? chapado, sem É, linhas. Os nossos Entendi. mestres ensinaram isso, né? Que quando ele dá 100 linhas, a gente pode fazer esse caminho dos 4 caminhos para amplificar, mas sem esquecer que a resposta foi aquela. Quando dá linha, e aí a gente só começa a transformar, é diferente do Richard William, né? Que ele fala, se dá uma linha, ele já transforma em outro. A nossa linhagem entende assim que o hexagrama ele tem uma estabilidade. Se dá uma linha, ele não chega a transformar. 2 linhas, não chega a transformar. Agora, 3 linhas, ele começa a ter uma instabilidade, bem assim, imagética, assim, para transformar num outro cenário. Então, a gente só transforma se deu 3, 4, 5 ou 6 linhas móveis, entendeu? Obrigada, entendi. Tenho interesse de conhecer e parabéns aí pelo conhecimento de vocês. Obrigado. Obrigada, Eunice. obrigado. Rosane. Rosana, Oiê! Bom, eu quero primeiro agradecer, né? Porque é um presente, isso. Eu fiquei aqui pensando o tempo todo, né? Eu tenho sentido isso, sim, esse fogo. E eu acho que ouvir, né, essa orientação é muito importante, porque de alguma forma opa, deixa eu dar um passo para trás aqui, né? Porque é muito fácil a gente entrar nisso e você não percebe e vai e fala, não, mas é que o mundo está indo assim, eu tenho que ir. Não, 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 né? Eu tenho que saber qual é o lugar. Então, assim, o fato de ficar gravado, né? Eu pensei, é ótimo, porque de fato acho que é importante de vez em quando a gente voltar para não esquecer disso, né? É uma orientação assim para o ano e, como vocês falaram, a gente sabe politicamente, em vários sentidos, a gente já está sentindo como é que vai ser, né? Esse ano. Quero dizer também que eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão ampliando aí para os SEDES, né? SEDES é minha casa, eu estive no SEDES por muitos e muitos anos, e sem dúvida é uma ampliação assim para o mundo da psicologia que eu acho que todo mundo tem muito a ganhar. Então eu fico bem feliz por isso e eu vou dar um jeito, eu vou querer estar junto. Muito obrigada, gratidão a vocês três, né, por organizarem tudo isso e todo o grupo que está aqui também. Gratidão. Obrigada. Você sabe que com a tua fala eu fiquei pensando, né, que os políticos não tiram o Xing, ou tiram, não sei. Mas, assim, pensando, né, eles não sabem da 4 linha, né? Então, a gente vem num mundo, numa organização de sociedade que é só trovão e fogo, né? Então, não tem essa coisa, vamos descansar a terra, né? Vamos esperar que essa terra se renove. Vamos esperar o tempo de colher de novo. É tudo monocultura, Drew, baby Drew. Então vamos consumir, vamos catar, vamos fazer coisas 24 horas. Então ninguém está se ligando que para ser um movimento a longo prazo e sustentável, que é o seguir, falta a 4 linha, né? Podia pegar mais mineral no solo? Podia, mas não vou, né? Tenho todos os maquinários para fazer o última geração do lá, mas não vou. Então tá faltando também essa 4 linha, né? E essas ações sobrepondo a consciência, tipo crise climática, vários indícios que estamos tudo ferrado. E o que a galera tá fazendo? Faz, né? Não tem freio. Esse é isso a partir da fala da Rosana. esse ano, só uma curiosidade, no dia 13 de junho, ao meio-dia, teremos uma conjunção
bem interessante, de 4 cavalos, dois de fogo, ainda bem que não são os quatro de fogo, mas o dia 13 de junho é um dia para se resguardar, não fazer muita coisa ao meio-dia, né? Come, vai dormir um pouquinho. Só uma coisinha da Rosana, porque ela começou muito interessante falando em dar. Eu estava mais agitado e dei um passo para trás, né? Depois de ouvir isso. E acho que a ideia é isso mesmo, é dar um passo para trás, entrar nesse cultivo, nesse lago, para decantar quais princípios realmente são valorosos e eu devo levar para frente, né? Mas o ano fala que tem um potencial muito grande para realizar as coisas, né? Não é para ficar com medo de realizar as coisas, só tem que ver quais coisas que eu vou realizar. Tudo ao mesmo tempo não dá, vai levar à exaustão. Se a gente ficar naquela quarta linha, ou tiver arrogância que talvez a primeira possa ter, aí não vai ser legal, mas com equilíbrio, né? É um momento que tem abertura para a gente realizar as coisas, né? E precisa dessa consciência calma, né? Plácida, né, que é aquele centro do fogo, para poder ver para onde eu vou. Precisa de meditar um pouco quando vem os montes de princípios, os montes de mensagem lá na Amazon de compra aquilo outro, você medita, só põe no carrinho, compra no outro dia, né? Escreve, faz daqui 1, 2, 3 dias, deixa decantar um pouco, aí agora sim, estruturei, planejei, dá para fazer, não vai me desgastar, me leva para o contentamento, sente no seu corpo, pensa naquele princípio, imagina você trilhando ele, chegando lá e sente no seu corpo fala, ixi, né? Acho que melhor não. Agora você fala, nossa, que gostoso isso, acho que realmente daqui, aí Paramos aqui, então. Ju, quer acrescentar alguma coisa que você tenha pensado? Não? Tá bom. Paramos aqui, então? Tá bom. Boa noite. encerrar. Boa noite a todos. Viu, gente? Foi ótimo. Obrigado, foi ótimo. Obrigado a todos. Obrigado, pessoal. Obrigada, Solange, gente. manda uma mensagem para um de nós. Eu não sei de quem que você Eu não tem mando o para contato. Solange, tem o contato dela. Acho que Então, Tá bom. pronto. Obrigada. imagina. Obrigada, Obrigada. Boa Natália. noite a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Obrigada, Rosana. Obrigada, Amélia. Obrigada, Rosa. Betina, obrigada. Tchau. Obrigada. Já. Solange. Hum, aqui. Hum. Poxa, faltou uma mensagem da Laura aqui, olha. E uma Uhum. abordagem prática que vocês aconselham para o dia. Temos muitas Ela já vezes um dia saiu? agitado, com trabalho, pessoal, mundo, pessoas ao redor. Ah, eu fiquei pensando logo no escaldapé. Escaldapé é uma ótima prática, eu já vou deixar aqui, né? Tá Esquentar gravando? um balde que fique 4 dedos acima do maléolo, né? Do tornozelo, porque dá vasodilatação, descende a energia, assim, puxa para baixo, então promove esse resfriamento. Então, é muito bom um escaldapézinho depois de um dia agitado, né? Tá gravando, Sheila, ainda? Tá gravando Tá. ainda. Fazer práticas também que te conectem com o seu corpo, né? Práticas talvez um pouco mais tranquilas, como Tai Chi, como yoga, ou que a pessoa gosta, que ela sente como um happy hour, como um hobby, né? É muito bom. Os hobbies são muito bons para a gente decantar esse fogo excessivo, essa ansiedade, né? Terapias que te coloquem em contato com o seu corpo, talvez não seja um ano de ficar muito tão mental, né? Trazer para coisas que fortaleçam esse corpo. Acho que Comer desaderir da tela, melhor, né? né? Desaderir da tela, sem dúvida. Que Pôr às o pé vezes no as pessoas chão, vão e na terra, descansam né? É. usando o celular, né? Andar num parque, pôr o pé no chão, a gente faz muito pouco isso, né? Pôr a sola do pé no chão, na terra, ela sobrecarrega muito a nossa energia quente, nossa energia tóxica, né? Uma coisa muito boa para quem gosta também. Esses dias fui na casa de a gente foi na casa de uma amiga, eu e a Ju, e ela tá fazendo
aquelas esculturas, né, de barro, fazendo cerâmica, né? E a mão na terra também é uma coisa fundamental, assim, para liberar esse calor excessivo, essa agitação mental. A gente tem pontos do coração, né, e do pericárdio, quando a gente coloca na terra, né, a terra absorve, puxa, né? Coisa simples, né? A gente não precisa inventar a roda também, né? Quanto mais simples, mais relaxado e gostoso for a prática, eu acho que vai ajudar. Depois a gente manda para gravação. Agora sim. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até.